Olá! Integridade pública, a gente sabe que é um pilar de qualquer democracia que funciona, né? Mas como é que um país garante que seus gestores, seus funcionários públicos, ajam com honestidade? Hoje, a gente vai mergulhar em uma das ferramentas mais importantes que o Brasil tem para combater a corrupção: a Lei de Improbidade Administrativa. Essa é uma pergunta que todo país se faz, e as respostas, claro, variam bastante. Cada lugar cria seus próprios jeitos de garantir que o poder público não seja usado para benefício de um ou de outro. E no Brasil? Bom, por aqui a resposta para essa pergunta passa e muito pela Lei número 8.429, lá de 1992. Todo mundo conhece ela pela sigla, LIA. É essa lei que dita as regras para punir agentes públicos que cometem atos desonestos. Ok, vamos entender isso direito. O que é exatamente improbidade administrativa? Pensa assim, não é qualquer ato ilegal, tá? É uma categoria bem específica de má conduta. A lei foca em atos que são intencionais, ou seja, dolosos, e que de alguma forma ferem a integridade da administração e o nosso patrimônio público e social. E para a gente saber o que é mais importante nessa lei toda, esse gráfico aqui é uma bela pista. Ele mostra o que os especialistas mais cobram em concursos. Olha só, as sanções, ou seja, as punições, e os tipos de atos, como o enriquecimento ilícito e os atos contra princípios, são os pontos que mais aparecem. E é justamente neles que a gente vai focar. E agora, a gente chega no ponto talvez mais debatido, mais polêmico e que mais mudou a lei nos últimos anos. Foi uma alteração que, olha, redefiniu completamente o que é preciso para condenar alguém por improbidade. Aqui está a grande virada de chave. Antes de 2021, um agente público podia ser condenado por improbidade se agisse por negligência, sabe? Um descuido que acabava causando um dano. Pois é, isso não existe mais. A nova lei exige que se prove a intenção, o dolo. Então, o que importa agora é essa diferença entre dolo e culpa. Dolo é a intenção, é ter a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Pensa assim, é como planejar quebrar um vaso. Já a culpa é o acidente, é você esbarrar e derrubar o vaso sem querer. Hoje, a Lia só se preocupa com quem quis quebrar o vaso. Um simples descuido não é mais considerado improbidade. E olha, essa não é uma mudança qualquer, não. O próprio Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Máxima, bateu o martelo e confirmou essa interpretação. Essa citação aí deixa claro, exigir o dolo, a intenção, agora é um requisito fundamental, confirmado pela Justiça, para qualquer condenação por improbidade. Beleza, então, já entendemos que a intenção é a chave de tudo. Agora, vamos ver quais são os três tipos de comportamento que a lei considera como atos de improbidade administrativa. O primeiro, e talvez o mais óbvio de todos, é o enriquecimento ilícito. Ele está lá no artigo 9º da lei. A definição aqui é bem direta. É quando um agente público usa sua posição para conseguir uma vantagem financeira que ele não deveria ter. É, basicamente, lucrar com o poder que lhe foi confiado. E a gente não está falando de algo abstrato. A lei se aplica a situações bem do dia a dia, sabe? Usar o carro da repartição para fazer uma mudança pessoal, ter um patrimônio que não fecha com o salário, ou aceitar um favorzinho de uma empresa que depende de uma decisão sua. Tudo isso se encaixa aqui. Vamos para o segundo tipo. Aqui o foco muda um pouco. Não é o que o agente ganhou, mas o que o Estado perdeu. A parte mais importante aqui é essa: perda financeira direta e comprovada. Não basta achar que teve prejuízo. Tem que ser demonstrado com provas que o cofre público realmente perdeu dinheiro por causa daquela ação intencional do agente. Os exemplos deixam tudo bem claro. Pode ser desde deixar um amigo usar um galpão da prefeitura de graça, até fraudar uma licitação para comprar algo mais caro, ou criar um benefício fiscal ilegal que faz o governo arrecadar menos. No fim das contas, o resultado é sempre o mesmo: prejuízo financeiro para toda a sociedade. Agora, o terceiro tipo, que é um pouco diferente. Ele não precisa ter necessariamente perda de dinheiro ou ganho pessoal. Aqui o que se viola são os deveres fundamentais. E muita atenção, a lei diz que a lista de condutas aqui é taxativa. Isso quer dizer que a lista é fechada. Só pode ser considerado improbidade o que está escrito ali no artigo 11. Aqui a gente vê ações que ferem a alma da administração pública. O nepotismo é o exemplo clássico. Nomear um parente viola o princípio da impessoalidade.
Fazer propaganda de si mesmo com dinheiro público, em vez de informar a população, viola a moralidade. São atos que, mesmo sem um prejuízo óbvio no bolso, corroem a confiança das pessoas no serviço público. Certo, já vimos os tipos de atos. Mas e aí, o que acontece com quem é condenado? Vamos ver agora as consequências. Como a lei organiza as punições? Esse quadro resume bem as punições e o interessante é ver como elas têm pesos diferentes. Vamos olhar a primeira coluna de enriquecimento ilícito, a consequência mais pesada de todas: suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, perda do cargo e uma multa no valor de tudo que foi ganho ilegalmente. Agora compara com a última coluna, dos atos contra princípios. As sanções são mais leves, né? Não tem perda de direitos políticos nem do cargo e a multa é limitada. Fica claro que a lei considera os atos que envolvem ganho financeiro pessoal como os mais graves de todos. 14 anos. Esse é o tempo máximo que alguém condenado pelo tipo mais grave de improbidade, o enriquecimento ilícito, pode ficar sem poder votar ou ser votado. É uma sanção política extremamente severa, o que mostra bem a gravidade desse tipo de conduta. Bom, depois de ver todos esses detalhes, vale a pena a gente dar um passo para trás e tentar entender o significado maior disso tudo. No fim das contas, o que a gente precisa levar de mais importante dessa análise sobre a lei de improbidade administrativa? Acho que 3 pontos se destacam. Primeiro, a intenção virou o centro de tudo. A lei quer mirar no corrupto, não no administrador que talvez seja só incompetente. Segundo, os atos são divididos nessas 3 categorias bem claras, cada uma com um foco: o bolso do agente, o cofre público e a ética do serviço público. E terceiro, as consequências podem ser devastadoras para a carreira de um agente público, o que mostra que a lei leva sim essas condutas muito a sério. E a gente termina com a pergunta que está no centro de todo esse debate. Ao focar só na intenção, será que o Brasil encontrou o equilíbrio ideal para combater a corrupção sem paralisar a administração com o medo de punir erros? Ou será que essa mudança abriu brechas para que a má conduta fique sem punição? É uma questão bem complexa e a resposta vai definir o futuro da luta pela integridade pública no nosso país.